seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje é dia de review e eu quero apresentar mais uma obra da Verbo Publicações. Acesse aí o site www.verbopublicações.com.br para você conferir esta obra que a gente vai apresentar hoje e outros excelentes materiais visando o seu aprofundamento teológico. Você que quer conhecer obras relevantes aí para o público arminiano, obras que trabalham soteriologia, a escatologia numa perspectiva batista tradicional, recomendo demais a Verbo Publicações. E, gente, se preparem porque vem aí obras extraordinárias, principalmente para você ter uma compreensão do arminianismo clássico. Então, segue também a Verbo Publicações lá no Instagram, tem uma página no Facebook, é só você colocar na descrição do vídeo, eu deixei todos os links do Instagram, do YouTube, do Facebook, da Verbo Publicações e também do site, para você conhecer esta obra e outras obras também. O livro de hoje é intitulado A Promessa do Oleiro. É um livro muito interessante porque o autor, ele era calvinista. Mas estudando as escrituras, ele hoje se posiciona numa linha diferente, né? Hoje ele não é mais calvinista. E a linha de pensamento dele é bem próxima àquilo que nós cremos no arminianismo. Na verdade, é um pensamento arminiano. Ele não se posiciona como um arminiano, mas ele segue a linha que ele chama de tradicionalista, né? Dentro dos batistas. É a linha que se posiciona aí ao arminianismo clássico. Então, a promessa do oleiro é uma viagem dentro e fora do calvinismo com comentários bíblicos. Na verdade, o autor ele traz uma explicação sobre quais as passagens bíblicas que o fez sair do calvinismo e direcionar uma linha de pensamento diferente que nós entendemos que é o arminianismo. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like. É um lançamento da Verbo Publicações. Na descrição do vídeo tem um link para você adquirir. E vamos para a mesa que a gente vai conferir através do review o que essa obra traz de tão especial assim. Muito bem, pessoal, que nós estamos com o nosso livro de hoje, A Promessa do Oleiro, uma viagem dentro e fora do calvinismo, com comentários bíblicos. É uma publicação da Verbo. Acesse aí o site www.verbopublicações.com.br para você conferir este e outros materiais excelentes que essa editora tem publicado e vem muita novidade aí. Então fique por dentro também das redes sociais da Verbo, Instagram, Facebook, tá tudo na descrição do vídeo para vocês. Bom, é um livro de 166 páginas, então aqui a gente tem algumas informações, né, algumas indicações do material também, que é bem interessante. É um lançamento da editora da Verbo, né, A Promessa do Oleiro. Então aqui a gente tem uma ênfase em passagens bíblicas, principalmente Romanos 9, né? O autor ele vai trabalhar muito Romanos 9 para explicar uma perspectiva diferente do que o calvinismo crê, né? Que é a visão arminiana aí que nós cremos com base nessas passagens. Então, aqui tem uma orelhinha de marcação de página, é capa brochura, né? O material tem aquela folha meio amarelada, né? Que é uma folha boa para leitura. Então aqui a gente tem a ficha catalográfica, então uma publicação 2023 pela Verbo Publicações, né? A gente tem aqui inicialmente algumas indicações do material e aqui a gente vem o sumário, né? Então a gente tem exatamente 6 capítulos, tudo trabalhando essa questão do oleiro. Quem é o oleiro, né? Lá em Jeremias a gente tem esse entendimento, né? O Senhor, né? Mas aí a gente precisa compreender o caráter do oleiro, as escolhas do oleiro, a liberdade do oleiro, a promessa do oleiro, a palavra do oleiro e o plano do oleiro. E ele vai dentro das escrituras, tá? Claro que a apresentação é do pastor Tiago Veloso, Titilo, né? Como editor da editora Verbum, né? E depois temos um apêndice aí do autor trabalhando alguns argumentos calvinistas, né? Então aqui a gente tem o autor do livro, né? Em seguida nós temos uma apresentação, e essa apresentação ela é feita pelo Tiago Veloso Titilo, né? Então na apresentação a gente já tem aqui, olha só, raciocínio lógico do autor é outro ponto de destaque. Florals expõe com clareza e perspicácia as fragilidades do sistema calvinista e a incompatibilidade desta escola
soteriológica com o caráter amoroso do oleiro revelado nas Escrituras. Isso torna a leitura da promessa do oleiro indispensável para qualquer um que queira aprofundar-se na doutrina bíblica da salvação, né? Então, o nosso grande pastor Tiago Titilo, né, especialista em história do cristianismo, do pensamento cristão, ele tem ótimas obras também, a gente já até apresentou aqui algumas semanas atrás, né, um livro muito interessante, Jamais Perecerão, também publicado pela Verbo. Uma introdução, então aqui o autor ele já traz aqui um entendimento, né, que ele realmente fez uma viagem para fora do calvinismo, ou seja, ele era um calvinista, e ele mostra aqui que ele era um calvinista bem assim, defensor e bem enfático na sua linha de pensamento, dizendo que adotou 5 pontos da tulipe calvinista quando ele era um calouro na faculdade, depois de digerir livros de John MacArthur, Sproul, J. Packer e mais tarde John Piper. Então, o cara era um calvinista daqueles, né? Vale ressaltar que esse livro também traz, além do seu conteúdo, a gente tem aqui notas abaixo, tá? Então tudo isso aqui é notas. Quando a nota é do editor, quem é o editor? O Tiago Titilo, tá? Ele que é o editor da obra em português. Então aqui tem uma ênfase em negrito mostrando que essa nota pertence a ele. Quando a nota é do autor, aí não tem nenhuma descrição, é do autor mesmo, né? Então às vezes a gente encontra tanto notas do editor como também a gente encontra notas do autor. Bom, o tamanho da letra é bem confortável, então vocês percebem aqui uma letra muito boa para leitura. Eu achei que o espaçamento da margem aqui podia ser um pouquinho maior na encadernação, né? Mas como ficou um livro bem compacto também, né, para facilitar o manuseio, enfim. Então tá tudo certo, né? E o conteúdo é muito bom, porque, olha só, aqui de cara nessa introdução a gente já tem um panorama daquilo que o autor vai trabalhar. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar, dentro de passagens bíblicas, qual é realmente a essência dessas passagens, e aí ele enfatiza a questão do oleiro. E aqui nós chegamos no capítulo 1, tivemos aí cerca de 20 páginas introdutórias. O capítulo 1 vai trazer o tema Compreendendo o Caráter do Oleiro, né? E aí ele explica um pouquinho, dentro das Escrituras, quem é o oleiro, quem é o Senhor, né? E claro que ele sempre enfatiza a questão dele ter abandonado o calvinismo por compreender que a visão calvinista de Deus é uma visão distorcida, é uma visão que minimiza alguns atributos ou exclui alguns atributos de Deus, enfatizando outros, né? Então ele vai trazer, olha só, quando eu era calvinista acreditava que a glória de Deus se manifestava melhor por meio do seu controle meticuloso sobre tudo e sobre tudo que todos os vasos fazem. Mas passei a acreditar por meio do exemplo de Cristo que sua glória é muito mais evidente e sua misericórdia sobre tudo que os vasos fazem. Os calvinistas acreditam que a glória de Deus é mais bem exibida por meio do atributo de controle, normalmente referido como soberania, enquanto os não calvinistas, e ele sempre se posiciona aqui como um não calvinista ou como um tradicionalista, né? Estão convencidos pela revelação de Cristo que a glória de Deus é bem mais exibida por meio do atributo da misericórdia, impulsionado por seu genuíno amor abnegado por todos, né? Interessante. Então eu fiz várias marcações também, né, com relação a isso. O caráter do amor de Deus. Então ele explica, né, como o amor de Deus é manifestado. A onipotência sem amor é impotente. Olha que interessante. A onisciência separada do amor não tem valor. Então, o problema, muitas das vezes, do pensamento calvinista, segundo o autor, né, é que ele enfatiza alguns atributos de Deus e tira outros. Ele não pode excluir um para defender o outro, né? Deus é soberano, mas Deus também é amor. Deus, ele é fiel, mas ele é paciente, ele é gentil, ele honra, né? Enfim, ele vai mostrando aqui dentro das Escrituras, e ele cita alguns outros autores, né? Interessante também, né? Eu fiz algumas marcações para desenvolver o seu pensamento também. E aí o capítulo 2, compreendendo as escolhas do oleiro. Então as 3 escolhas do nosso oleiro real. Escolha divina, a escolha de seus servos dentro de seu próprio país, que receberam a tarefa de enviar o convite.
a escolha de enviar o convite primeiro para o seu próprio país, a escolha de permitir que apenas aqueles vestidos com vestimento de casamento adequados entrem na festa. Ele está citando aqui a parábola do banquete do casamento em Mateus 22, versículo 1 ao 14. Então ele explica essa parábola também para a gente entender um pouquinho sobre essa escolha, como funciona a escolha do oleiro, né? E aí o 3 é muito interessante, que ele vai trabalhar a liberdade do oleiro. Então ele traz aqui uma citação. Isso aqui tudo é notas, tá, pessoal? Com essa letrinha menor, são notas bem interessantes, tá? Que é recomendável a gente ler também, para a gente ter uma compreensão. Então, deve-se entender que o atributo da soberania de Deus, se definido como sua providência sobre a criação, não é um atributo eterno. A soberania divina é poder e autoridade completo sobre tudo que foi criado. Para ele estar no controle de outros, tem que haver outros para controlar. Ele não pode exibir seu poder sobre as criaturas, a menos que as criaturas existam. Portanto, antes da criação, o conceito da soberania, controle providencial da criação, não era um atributo que pudesse ser usado para descrever Deus. Um atributo eterno é algo que Deus possui, que não depende da existência de outra coisa. Então a soberania, portanto, deve ser descrita como a expressão do poder de Deus, não como a fonte dele. Salmo 115, 3 ao 16. Ele cita várias passagens bíblicas, né, para fundamentar seu pensamento. Então, muito interessante também esse capítulo. Olha só, tem bastante passagem. Ó, devemos aceitar a revelação das Escrituras. Ele é santo. Ele não tem prazer no pecado, nem mesmo algum mal moral entre em sua mente santa. E ele genuinamente deseja que todos os homens, cada indivíduo, venham a ele e sejam salvos. Uma presunção que devemos trazer para as Escrituras é que o nosso Deus é bom e de forma alguma está implícito na realização do mal moral. Ele é um Deus amoroso que genuinamente deseja que todos cheguem ao arrependimento para serem salvos. Então tem tanta passagem bíblica aqui. E aí o capítulo 4 é um capítulo um pouquinho mais longo, né? Porque ele vai desenvolver algumas passagens bíblicas, né? Então, por exemplo, ele traz... aliás, o capítulo 4, ele vai trazer, melhor dizendo, né? É a partir do 5 que ele faz esse desenvolvimento dentro de passagens bíblicas. Mas no 4, ele explica a promessa do oleiro, que era o quê? Proporcionar salvação à humanidade caída. Então, ele faz um desenvolvimento escriturístico, mostrando a questão do segredo messiânico, o endurecimento judicial, o uso sem pecado de desejos pecaminosos pelo oleiro. Então, quando a Bíblia fala, né, pessoas endurecidas, pessoas que foram cegas, cegou-lhes o entendimento, né? E aí muitos calvinistas usam como um processo incondicional, né, de Deus. Aí ele explica dentro das Escrituras o que seria esse endurecimento judicial. Achei muito interessante, né? Então, olha, os tradicionalistas acreditam que às vezes ao longo da história Deus intervém para determinar algumas coisas. É isso que torna essas coisas de Deus e exclusivamente sobrenaturais. Redenção no Calvário, inspiração das Escrituras, enfim. Eu também acredito que Deus pode usar meios semelhantes aos que os compatibilistas especulam nesses casos. Não acredito, no entanto, que essas determinações únicas provêm a determinação meticulosa de Deus sobre todas as coisas, especialmente nas intenções da humanidade. Na verdade, cada uma das instâncias listadas acima, o propósito da intervenção única de Deus é claramente redentor. Eu me recuso a acreditar que Deus está apenas procurando redimir as próprias intenções e ações malignas que ele mesmo fez acontecer com seu determinismo meticuloso. Deus não está apenas decidindo limpar suas outras determinações. Ele está limpando as escolhas e ações arbitrárias da humanidade. Muito interessante isso aqui, tá? E aí, ele traz aqui, inclusive, a questão do compatibilismo, que não é menos determinista do que o determinismo rígido. Então ele explica um pouquinho sobre isso, né? Então, um capítulo muito interessante. E aí ele trabalha a questão do endurecimento, que também é muito importante dentro das Escrituras, né? Olha só, ponto-chave. Não permita que o contexto do endurecimento judicial de Israel obscureça sua visão da natureza inerente da humanidade. As pessoas são muito capazes de ouvir, ver e se arrepender quando são confrontadas pela poderosa verdade do Evangelho, se ainda não foram cegadas para essa verdade. Então ele explica que essa cegueira ou esse endurecimento momentâneo era com o propósito de
abrir às outras nações também a oportunidade de salvação. Romanos 9 vai falar sobre isso até o Romanos 11, tá? Então ele explica bem tudo isso dentro das Escrituras. Ele explica a questão do faraó foi endurecido por Deus para cumprir a Páscoa, né? Embora ele mostre que claramente o coração do faraó já estava endurecido, né? E Deus apenas usa essa situação para poder demonstrar e executar a sua vontade. Aí sim o capítulo 5, compreendendo a palavra do oleiro. Então, muita pesquisa vinda do calvinismo trouxe 3 passagens da Bíblia em foco. Quais são elas? João 6, Efésios 1 e Romanos 8 e 9. Essas passagens são textos de prova mais referenciados em apoio às interpretações doutrinárias calvinistas. Tá bom? Então agora ele vai fazer um comentário bíblico, exegético, contextual, analítico dessas referidas passagens. Então ele faz um estudo de João 6, e aqui ele faz assim uma abordagem ampla, contextual, demonstrando que a interpretação calvinista dessas passagens é uma interpretação falha, segundo a linha de pensamento dele, né? Então olha só, qual foi a intenção de João 6? A sistemática calvinista ensina que Deus decretou que todas as pessoas nascessem com uma única condição totalmente incapacitada devido ao pecado de Adão, e planejou atrair irresistivelmente apenas um determinado número de pessoas para a salvação, deixando o resto sem qualquer esperança de responder a seus apelos à reconciliação. Não calvinista, que ele se posiciona assim, né? Mas aí é o pensamento arminiano, ensina que Jesus estava provocando Israel em sua incredulidade endurecida e ao mesmo tempo que atraía um remanescente de mensageiros divinamente designados para levar o evangelho ao mundo, a fim de atrair todos a si depois de ressuscitado. Como Jesus explicou, e eu, quando for levantado à terra, atirarei todos a mim mesmo. Tá bom? E aí depois ele faz a mesma coisa com Efésios 1. Ele às vezes apela para o original, ele cita outros teólogos, né? Romanos 8, 28, ele também faz um comentário, uma análise, inclusive, de passagens no grego, né? Achei muito bacana isso. Então tem várias citações aqui. Ele vai trabalhando partes de versículos, né? Parte por parte. Romanos 8, 30, e aos que predestinou a estes também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou a estes glorificou. E aí ele explica até mesmo a questão do tempo verbal das passagens, né? Olha só, em vez de introduzir um conceito complexo de presciência divina àqueles eleitos incondicionalmente para a salvação efetiva, não poderia ser que Paulo pretendesse simplesmente comunicar que aqueles que antes amavam a Deus e eram conhecidos por Deus, eles foram conhecidos por ele, viria por meio deles para que fosse o primogênito. Espera aí que eu me perdi. Vamos ler de novo. Em vez de introduzir um conceito complexo da presciência divina àqueles eleitos incondicionalmente para a salvação efetiva, não poderia ser que Paulo pretendesse simplesmente comunicar que aqueles que antes amavam a Deus e eram conhecidos por ele foram predestinados a serem conforme a imagem daquele que viria por meio deles, para que fosse o primogênito entre muitos irmãos. Parece que Paulo está dando uma breve lição de história do que Deus fez nas gerações anteriores, como uma referência da confiabilidade de Deus para todos os que veem a ele com fé. Então, isso é entender o contexto da passagem, né? Romanos 8, 31, 39, também ele faz uma mesma análise, e depois ele cai na interpretação de Romanos 9, e aí ele vai caminhando versículos por versículos, explicando o contexto de Romanos 9, a verdadeira interpretação de Romanos 9, né? Então, eu achei muito interessante. Aqui tem uma análise até histórica, né? E aí eu li aqui uma parte da nota, inclusive essa nota, se eu não me engano, é uma nota do Tiago Titilo, que é um grande especialista em história da igreja também, né? Explicando que durante a era da patrística, o primeiro que teve uma defesa, né, sobre uma predestinação, uma eleição incondicional, uma predestinação incondicional, foi o Agostinho. E isso o Agostinho velho, né? Porque nem o Agostinho novo tinha um entendimento assim. E aí, 400 anos de história da igreja, a gente não percebeu nenhum pensamento assim, né? Então, Romanos 9 não tem nada a ver com salvação, ele vai trabalhar uma explicação sobre isso, né? O problema é a interpretação calvinista em ver algo incondicional ali, e enfim, né? Então ele explica, o contexto de Romanos 9 envolve indivíduos e cobre os tópicos de eleição e salvação, mas o contexto deve ser examinado
a fim de compreender a intenção do apóstolo. A pergunta de Paulo deve ser entendida a fim de interpretar corretamente sua resposta. Os judeus passaram a acreditar que a vida eterna era garantida a qualquer cidadão de Israel, que cumpriria a lei simplesmente com base no fato de ser israelense. Eles erroneamente presumiram que ser o povo de Deus, povo eleito de Deus, assegurava sua própria salvação individual. Ironicamente, a raiz desta mesma conclusão errônea ainda leva muitos a interpretar mal as intenções de Paulo. Israel foi eleito para levar a palavra de Deus para que todos pudessem acreditar e serem abençoados. Tá vendo? Então, olha a forma como ele vai interpretando, né? Então a gente tem praticamente todos os versículos aqui dessa passagem aqui tão polêmica de Romanos 9, a questão de amei Jacó e rejeitei Esaú também está aqui. Aí a injustiça da parte de Deus ele vai explicando, né? Então recomendo você comprar o livro para você conhecer e entender todos esses pormenores, tá bom? A questão dos vasos da ira preparados para a perdição, e ele sempre enfatizando a palavra do oleiro quanto a isso, né? Então, olha só, a questão dos vasos de misericórdia, que preparou de antemão, né? Ele vai desenvolvendo. Inclusive, algumas citações do apóstolo Paulo, ele traz aqui o contexto das citações, que às vezes Paulo cita passagens do Antigo Testamento, como uma passagem de Oséias, enfim, né? Uma passagem de Malaquias, e ele explica o contexto lá dessas passagens, que muitas das vezes algumas interpretações esquecem de analisar isso. E o capítulo 6, compreendendo o plano do oleiro. Então, diante de tudo isso, né, diante de tudo que foi abordado aqui, nessa parte, a promessa do nosso oleiro soberanamente livre é inclusiva, não exclusivista, não exclusiva. O oleiro no foco da narrativa de Paulo é um oleiro misericordioso, aquele cujo chamado é irrevogável e promete segurança. Ele é um oleiro com um propósito redentor, um propósito que ele cumpre moldando vasos infiéis para usos nobres e comuns. E ele é um oleiro que lamenta sobre o seu barro endurecido, enquanto deseja reconciliá-los de seus caminhos rebeldes. Ele é um oleiro sobre quem você gostaria de contar tudo a seus amigos, cada detalhe. Por quê? Porque ele é um oleiro bom e gracioso, que sempre, e quer dizer sempre, mantém sua promessa. Glória a Deus por isso, né? E aí tem um apêndice aqui, onde ele mostra um pouquinho sobre argumentos calvinistas. Ele cita o primeiro argumento, né? Uma petição de princípio, o último apelo calvinista para o mesmo mistério, que foi citado. A questão do decreto, ou os decretos, né, de Deus. Uma decisão não merece salvação, mesmo que seja uma decisão libertariamente livre. Ele até faz coloca um exemplo aqui. Ele cita alguns exemplos bem interessantes, bem práticos aqui, né, para fundamentar sua linha de pensamento com relação a esses pontos aí que os calvinistas abordam, né, que diz eles que são pontos assim indiscutíveis, né? Então ele vai desenvolvendo esses pontos nesse apêndice. E aí, página 165 encerra o conteúdo do material. Aqui a gente tem uma biografia do autor, uma imagem dele também. Gente, vale muito a pena o livro A Promessa do Oleiro, uma viagem dentro e fora do calvinismo com comentários bíblicos, Verbo, Publicações, sempre trazendo maravilhosas obras para todos nós aqui no Brasil. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir. Aproveita, acesse o site da Verbo e adquira este e outros materiais para você ter uma compreensão magnífica sobre essa matéria tão difícil que é a soteriologia. Forte abraço e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.